Agora sim? Amém. Aleluia. Graça e paz a todos. Uau, os louvores me deixaram sem palavras. Glória a Deus pela equipe de louvor. Como é bom entoar louvores ao Senhor. Sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês. Os visitantes, sejam bem-vindos, se sintam bem na casa do nosso Pai. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo 15. Nós vamos ler a partir do verso 22. Pode deixar sua Bíblia aberta, por gentileza. Nós vamos lendo os versos e conforme nós lermos, nós vamos meditando na palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração com essa palavra, como Ele falou ao meu. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui nessa manhã. Nós poderíamos estar em qualquer lugar nesse momento, mas o Espírito Santo de Deus, mesmo que você não tenha percebido, Ele trabalhou no seu interior, trabalhou no seu coração, na sua mente, para que você decidisse estar aqui hoje. Nós sabemos que a nossa tendência é sempre ir para o caminho contrário do que Deus deseja para nós. Mas nós temos o Espírito Santo, que nos convence de que o que nós realmente precisamos é estar na casa do Pai. Então, que nós possamos nessa manhã abrir os nossos ouvidos, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para não só ouvir a palavra, mas meditar e o mais importante, praticar no nosso dia a dia. Amém? O verso 22 diz assim: Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor. E este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e ela se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os pôs à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. O povo havia acabado de atravessar o Mar Vermelho em terra seca. Nós, com certeza aqui, a grande maioria, se não todos, conhecemos essa passagem. O mar se abre e o povo passa em terra seca. Então, um grande feito como esse ficou registrado para sempre na memória de muitos, mesmo que não leram ainda a sua passagem, mas já ouviram falar dessa história e sabem desse fato. Então o povo havia acabado, e eu fiquei meditando e pensei: ok, o povo passou, largou o Egito, não está mais sendo perseguido agora por Faraó, agora é só vitória. Será mesmo? Então, o povo passou em terra seca. E depois? O que acontece depois? Porque a história continua. Ela não para quando o povo atravessa o Mar Vermelho em terra seca e fica livre de Faraó, dos 400 e tralalá anos lá como escravos. Há uma continuidade. Deus começa ali, nesta passagem do Mar Vermelho, a constituir um novo povo. Deus começa a constituir para Ele o seu povo, a quem Ele chamaria de seu, e a quem o povo chamaria Ele de Senhor. O povo não só começa uma nova cultura, com um novo líder, agora Moisés, agora com um Deus tão perto, tão próximo. Eles iniciam agora
constituindo um novo povo, o povo de Deus. O povo peregrino. Não é mais o povo que ficava no Egito, só fazendo aquilo que lhes era ordenado, trabalhando dia e noite, com alguns até redobrando o seu trabalho. Agora eles são um povo peregrino, eles precisam se movimentar. Quando Deus nos tira de um lugar, por incrível que pareça, por mais hostil que ele seja, por mais difícil que esse lugar seja, exige de nós uma adaptação. Olha que incrível. Porque nós estávamos adaptados àquele mundo hostil, àquele mundo difícil, àquela vida dura. Por incrível que pareça, imagine você 400 anos numa situação, geração após geração vivendo aquele momento. O que você pensa? Isso é normal. Quando eu nasci já era assim. Quando eu vim ao mundo, meu pai já era escravo, meu avô já era escravo, meu bisavô já era escravo. Agora eu sou escravo, está tudo bem. Mas é um povo que tinha uma promessa. A promessa de que Deus viria com mão forte e os tiraria dali. E eles até aguardavam esse momento. Mas muitas vezes aguardavam esse momento, mas não tinham ideia do que fazer fora aquilo. Às vezes eu e você estamos numa situação em que nem nós que estamos dentro da situação, nós reconhecemos ela como uma escravidão. Nós não reconhecemos ela como algo que nos oprime. Nós não reconhecemos ela, reconhecemos como natural. Até almejamos algo diferente, mas muitas vezes não sabemos e não fazemos ideia do que será esse diferente, de como será meu comportamento diante desse diferente. Após cruzarem o Mar Vermelho em terra seca, sem o faraó no seu encalço e o seu exército, o povo se transforma num povo peregrino, o povo de um líder temente a Deus e melhor, o povo de Deus. Deus disse assim: olha, eu os farei o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu os farei o meu povo é uma construção, e isso precisa ser construído. Relacionamento com Deus se faz vivendo com Deus dia após dia, falando com Ele, ouvindo Ele. Então isso foi construído. Eu serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu, que livrei vocês do trabalho imposto pelos egípcios. As palavras proferidas no início do capítulo, se vocês lerem, o capítulo começa assim, ó, o cântico de Moisés, que foi o cântico de Moisés e do povo depois de passar em terra seca do Mar Vermelho. Mas então, eles são libertos, a água do Nilo era doce, mas eles estavam escravos. Eles podiam falar assim: nós éramos escravos, mas a água do Nilo era boa. Nós éramos escravos, mas nós tínhamos alimento. Nós éramos escravos, mas nós tínhamos água potável. E Moisés dizia assim: vocês tinham água potável, vocês tinham alimento. O rio Nilo era bom, mas vocês eram escravos. Está vendo como muda? Tudo depende de como você vê. Hoje mesmo de manhã o Espírito Santo falou no coração do Lucas e ele comentou comigo, ele falou: você sabe que isso que aconteceu aqui me fez pensar uma coisa? Tudo depende de como você vê. E eu pensando na ministração, falei: olha, como o Espírito Santo de Deus confirma a palavra. Então nós precisamos abrir os nossos olhos e pedir para Deus: Senhor, me mostra que situação realmente eu estou nesse momento. Bom, o momento então, acontece que eles chegaram a Mara depois de 3 dias de caminhada no deserto. Pense bem, 3 dias de caminhada no deserto. 3 dias. Quantos quilômetros será que a gente consegue correr, Mar? Sem beber água? Sem beber água? Uns 10 dá para correr? Ok. 3 dias dá para andar? 3 dias dá para correr sem beber água? Difícil, né? 3 dias de caminhada sem beber água.
que o povo fez? Acabou de abrir o mar, ok? Eu acabei de cantar. Oh Deus, com mão forte o Senhor nos livrou. Pode ler o começo do capítulo 15. De repente, eles andam 3 dias e nada de água. De repente, eles encontram. Mas a água não era boa para beber. Então, nós saímos de onde nós estávamos, escravos, confortáveis, porque era natural. Eu sou escravo e ponto. Meu avô, meu bisavô, meu tataravô era escravo. Mas agora eu estou caminhando no deserto com Deus. E não há água. Eu estou caminhando no deserto com Deus e de repente aparece água. Mas a água não é boa para beber. A primeira coisa que vem na mente de um povo que estava com uma cultura totalmente ímpia, totalmente perversa, totalmente fora da vontade de Deus. Por que nós saímos de lá? Estou tentando entender até agora. Sofrimento por sofrimento. Troquei 6 por meia dúzia. Quando Deus não age com a sua mão com mão pesada para o povo, Ele não está só agindo só com a sua misericórdia, graça, amor e bondade da sua própria natureza. Ele é um Deus compreensivo. Ele sabe que aquele povo não sabe viver livre. Não sabe das intempéries, das dificuldades que existem, mesmo sendo servo de um Deus tão grande. Então Deus, com toda a paciência, com toda a compreensão, Ele vai falar, é um povo que ainda não sabe, eu vou ensinar. Então o povo chega diante de Mara, e a água não é boa para beber, e eles não entendem que Deus está tentando fazer deles o seu povo. Que eles estavam no Egito, mas eles eram escravos. Eles tinham água, mas eles eram escravos. Eles tinham alimento, abundância de alimento, mas eles eram escravos. A gente não pode esquecer de onde Deus nos tirou. Mesmo que andar com Deus aparentemente esteja mais difícil do que antes. E isso muito provavelmente vai acontecer. Por causa das nossas expectativas. Quando eu estou escravo, eu não tenho expectativa, então o que vier é lucro. Mas quando eu estou caminhando com Deus, que me promete grandes coisas, terra farta, leite e mel, emana água pura, cristalina do chão. Eu fico com as expectativas. E daí, diante de uma dificuldade, o que eu faço? Cadê tudo aquilo que me foi prometido? Porque agora eu tenho expectativa. E Deus compreende isso. Ele entende. De verdade. Eles esperavam que a partir da abertura do Mar Vermelho, a libertação do faraó, eles teriam só vitória. Esse cântico que eles iniciam o capítulo, ia ser constantemente na sua boca. Incircunstancial, deveria ser. Mas eles acharam que ia ser só vitória. Mas um Deus que conhece a nossa vida, a ponto de saber o que nós vamos dizer antes mesmo da palavra chegar à nossa boca. Faz ideia da rapidez que é você pensar e já falar. Tem pessoas que ainda é mais rápido, né? Que fala mais, aí é mais rápido. Tudo que vem as informações vai falando. Tem pessoa que já pensa, depois fala, né? E Deus conhecendo a palavra antes mesmo de chegar na boca. A rapidez que vem na mente para sair na boca, nesse meio tempo, Deus já sabia o que eles iam dizer. Então Deus prepara a Mara, depois de 3 dias de caminhada. A murmuração foi compreensível, porque eles estavam aguardando algo maravilhoso.
Porém, o que Moisés fez? Clamou a Deus. Olha a diferença. O povo murmurou e Moisés clamou. A murmuração não teve resposta. Silêncio total. Mas o clamor de Moisés fez Deus dizer: olha, Moisés, pega um pedaço de madeira, simboliza aí a cruz que o meu filho vai carregar, joga nesse mar amargo, joga nessa água amarga, e ela vai se tornar doce. Essa água amarga, ela pode ser eu e você. Eu posso estar amargo. Aí a pessoa chega em mim para beber água e não tem água. Tem aparência de que a água é boa, ok? Imagina você no deserto e de repente você vê uma água brotando do chão. Ela tem aparência de que vai saciar sua sede. Eu tenho aparência de que tenho algo para dar. Mas quando a pessoa chega perto de mim, ela vê que não tem nada. Porque a fonte dessa água que está em mim não é Cristo. A fonte dessa água que está em mim sou eu mesmo. São os meus conceitos. São as minhas verdades, são as minhas convicções. Então a pessoa chega em mim para beber uma água cristalina, pura, potável, ela não encontra. Porque de mim não tem nada. De mim eu não tenho nada bom para dar. Agora, se a fonte da água que há em mim é Cristo, esta água sacia a sede de multidões, a ponto de ela nunca mais sentir sede. Há um rio, né? Há um rio dentro dela, uma fonte. Jesus já disse isso. Aquele que vem a mim e bebe, dentro dele vai fluir água, que vai saciar a sede de muitos. Então, se eu e você estamos sendo águas de Mara, hoje é dia de nós trocarmos a fonte. Eu preciso, Senhor, que o madeiro, que o arbusto seja jogado nessa água, para que ela se torne doce, para que ela sare, para que ela se cure. Se eu estou amarga sem Cristo, o arbusto vem, o madeiro vem, e essa água se torna doce. Porque agora a fonte é confiável. A fonte é cristalina, a fonte é doce. Essas águas amargas, elas podem ser as leis do Senhor. Porque antes de eu conhecer a Deus e ter as minhas expectativas lá na terra prometida, eu não contava com leis e ordenanças. Eu não contava com limites. Eu não contava com regras. Eu não contava com um Deus que me desse leis. Então, essas leis, elas descem amarga. Se descem amarga. Porque eu não tenho prazer na lei do Senhor. Eu não tenho prazer na lei do Senhor. Ela não é palatável, ela não é prazerosa. Agora, se eu olho para as leis do Senhor como algo para me fazer bem, para me fazer prosperar, para me fazer o seu povo e fazer dele o meu Deus, elas são doces. Elas se tornam doces no meu paladar. Porque eu tenho prazer na lei do Senhor, e é por isso que o salmista diz, e nela eu medito dia e noite. É doce. Deus sabia que eles tinham traumas, que eles eram desconfiados. Imagine uma pessoa escrava, desconfiada, traumatizada, sem esperança, sem brilho nos olhos. Ele foi aguardando pacientemente a renovação das suas mentes. Não é dessa maneira que nós precisamos estar na casa do Senhor, renovando a nossa mente. Pela renovação da nossa mente. Porque quando a mente é renovada, aquela parte da escravidão, ela é esquecida. Ela é curada.
Ela pode até estar ali, mas não dói mais. Curou esse trauma. O madeiro caiu na água e tornou ela doce. Eu já não lembro mais com ódio. Eu me lembro como uma experiência e de um lugar onde Deus me tirou. Olha de onde Deus me tirou. Salmo 119, 102. Não me afasto das suas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Quão doces são os teus decretos ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Diferente das águas de Mara, que onde Deus deu leis e ordenanças. As águas de Mara, elas também podem ser o momento que eu e você estejamos passando. Mar Vermelho, águas de Mara, fazia parte da passagem para eles chegarem a um lugar de descanso e de água boa. Faz parte do processo, faz parte da caminhada cristã, não se engane. Faz parte da caminhada cristã, águas amargas, momentos amargos, situações amargas, pessoas amargas. Nada disso, nenhuma dessas águas amargas resistem ao madeiro, resistem ao arbusto. Quando ele é tocado, ela se torna doce, ela é curada, ela é sarada, ela se torna prazerosa, ela se torna saciável para você. E então, eles chegam a Elim. Aí sim eu vi vantagem. Depois de um tempo, eles chegam a Elim. Elim havia 12 fontes. Eles estavam reclamando de uma fonte amarga. Mas para cada uma fonte amarga, Deus lhes deu 12 fontes maravilhosas. 12 fontes doces. O povo passou pela água amarga. Mas eles murmuraram. Deus não leva em consideração a nossa ignorância. Ele não deixou de dar água doce para aquele povo porque ele reclamou. Ele não é como nós. Você quer saber? Você reclamou dessa daí? Tenho 12 lá na frente que você não consegue ver. Mas eu tenho reservado para você. Mas porque você reclamou também, sai da brincadeira. Como a gente brinca na escola. Sai da brincadeira. Sai da brincadeira. Não sabe brincar? Não brinca. Deus olhou para aquele povo e falou: meu povo, se vocês soubessem o que aguarda vocês, se vocês pudessem crer verdadeiramente no que eu tenho preparado, vocês não ficariam reclamando. Vocês aguentariam só mais um pouquinho. Foram só 3 dias de caminhada sem água. Aguenta só mais um pouquinho. Vai valer a pena. Eu garanto que vai valer a pena. Nós não conseguimos ver o que Deus tem reservado para mim e para você. Mas nós temos um Deus que nos tirou do cativeiro. Nos tornou o seu povo. Se tornou o nosso Deus. Nos deu leis e ordenanças para o nosso próprio bem. E hoje nós sabemos que as crianças já nascem sabendo o que é certo e errado. Por quê? Porque Deus colocou isso em nós. Quando Ele nos formou, quando Ele formou Adão, Ele falou: olha, Adão, existem leis, existem limites da nossa própria natureza. A gente sabe. Ninguém precisa falar para a gente o que é moralmente certo, o que é eticamente certo e errado. Se nós pudéssemos ver o Elim, o descanso, as fontes que Deus tem reservado para nós, nós aguentaríamos um pouquinho ali em Mara, aprenderíamos as ordenanças do Senhor, as leis, meditaríamos ali, levantaríamos no dia seguinte e prosseguiríamos viagem com os nossos olhos brilhando novamente. Mas falta o quê?
Não falta ver, porque Deus fala, né? O Espírito Santo de Deus, através dos discípulos, registrou ali, eles foram usados para registrar o que Jesus disse assim: olha, mais bem-aventurado aquele que não vê. Ele crê sem ver. Se eu creio, eu vou ver, Elim. Se eu não creio, eu também vou ver. A diferença é que você, quando você crê, você passa a ter uma proximidade tão grande de Deus, e se você deixa de crer ainda, essa relação é um pouco ainda instável. E o que Deus quer mais do povo é ser o Deus deles e torná-lo seu povo. Então o que Deus quer? Fica perto, acredita, confia. Confia. Aquele que vai habitar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. 3 dias de caminhada e chegar em Mara não é nada comparado ao que Deus tem reservado para mim e para você. E você não precisa ver, basta você crer. E esse crer sem ver é um exercício que eu preciso fazer diariamente com Deus. Porque Deus não trabalha como homem. Deus não vê como homem. Ele espera que você contemple aquilo que você não vê. Como eu faço isso? Como eu posso contemplar algo que eu não vejo? Se eu sou o seu povo e Ele é o meu Deus, eu consigo. Eu consigo. Ele é o meu Deus. Ele me fez seu povo e Ele disse, vai existir isso, tem isso, acredite. E você olha e você só vê água amarga, você fala, não, mas eu estou vendo aqui a água, ela é amarga. Você não está vendo. Você não está vendo esse sol escaldante, eu não estou vendo palmeira nenhuma. Como vai existir palmeira no meio desse deserto com essas águas amargas? E depois de um tempo eles chegam a Elim. Eu mostrei as imagens para minha mãe e ela falou, você podia passar lá no telão essas imagens? A imagem das águas de Elim. É o paraíso. 12 fontes. Sabe o que é uma fonte? Brotando do chão. 12. Sabe quantas palmeiras? 70. 70 palmeiras. Quando a gente está, igual no Parque da Cidade, no Mundo das Crianças, a gente chega num lugar assim, arborizado, você senta, ele não é fresco. Você consegue repor suas energias, é isso que Deus deu para o povo. Olha, reponham suas energias. Olha aí, um petisco do que é Canaã. Olha aí uma amostra. Uma pequena amostra do que é Canaã. Uma pequena amostra do que aguarda você que passou por Mara. Que tornou as minhas ordenanças doces ao seu paladar. Agora está aqui em Elim. Aqui é uma amostra do que você ainda vai ter lá. E eu e você não precisamos ver. Basta que eu e você creia. Para que a nossa proximidade com Deus, ela seja apertada, mais entrelaçada, mais íntima, mais justa, no sentido de firme. A minha alma descansa somente em Deus, é dele que vem a minha salvação. O Senhor permitiu as águas amargas de Mara, mas as tornou doce. Deus pode transformar a nossa água amarga hoje em água doce. O nosso momento amargo hoje em um doce momento. Em situações, em sentimentos amargos, Ele pode curar e pode trazer doçura. Mas como? Creia em Deus. O Senhor é o Deus da nossa salvação. Depois que Ele transformou em água doce,
O que você acha que eles fizeram? Ficaram olhando para a água, que legal, ela se tornou doce. Não, eles puderam saciar a sua sede. Daquelas águas que eles olhavam e falavam, daqui não sai nada. Se eu e você somos água amarga, que as pessoas olham e falam, dali não vai sair nada, deixa o madeiro tocar em você. Deixa a fonte ser Cristo. Que quando ela vier olhar de longe, ela vai falar, ali é amargo, ali é difícil. Mas quando ela chegar perto, que ela que você abrir a sua boca e começar a proferir as palavras de Cristo para ela, vai dizer, olha como eu me enganei. Ela tinha água amarga antes do madeiro tocar nela. Agora o madeiro tocou, agora ela é água doce. Eles beberam, saciaram a sua sede e reservaram energia até chegar a Elim. Se eu e você somos águas amargas, se as ordenanças do Senhor são amargas ao nosso paladar, ou se estamos passando por um período amargo, o Senhor está aqui. E diz para você, não murmure, clama a mim, e eu vou te dar a solução, e essa água vai se tornar doce. Isso eu vou fazer até que chegue a terra prometida. Até que chegue a Canaã de Deus. Vamos nos levantar para orar? Se você crê que Deus tem reservado para você transformar a sua água amarga em doce e um lugar de descanso como Elim para você, ora comigo nesta manhã com fé, declare para o Senhor. Pai, nós declaramos nesta manhã que nós estamos caminhando contigo, nós somos o seu povo, tu és o nosso Deus, e por isso nós cremos que é só um momento de águas amargas, mas que o Senhor virá com a solução. E nós cremos, Pai, que na nossa caminhada nós encontraremos esses momentos, mas que o Senhor vem em nosso auxílio. É o Senhor, o Deus da nossa salvação. Torna-nos, Senhor, água doce nesta manhã. Que aqueles que venham até nós possam beber da tua água, que tu és a nossa fonte, ó Deus. Que nós possamos adoçar e saciar, Senhor, a vida daqueles que chegam até nós. Torne, Senhor, as tuas leis e as tuas ordenanças doces ao nosso paladar. Nós só conseguiremos isso, Pai, quando nós entendermos que tudo que o Senhor nos dá é para nosso próprio bem. É para nos querer mais perto de Ti, para que nós possamos chegar a uma terra de descanso, até chegar àquela terra que o Senhor nos tem prometido. E com certeza um dia nós a veremos e vamos descansar. E lá não haverá mais dor, lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá mais águas amargas, lá não haverá mais lágrimas, Senhor. Porque o Senhor tem preparado para aqueles que perseveram em Ti, Pai, este lugar maravilhoso de fartura que emana leite e mel. Aleluias, amém. Eu gostaria que você saísse do seu lugar para buscar os elementos, para que nós possamos orar e consagrar ao Senhor este momento de ceia, em nome de Jesus.